Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Mais um dia juntinho, mais uma sexta-feira, vamos sextar com vontade. Vamos conversar com uma pessoa maravilhosa, a doutora Janes Rodrigues. Vamos falar sobre 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial. Se você quer saber quais foram os avanços e quais são ainda os desafios que a gente deve enfrentar contra o racismo, principalmente, não perca essa live, fique juntinho da gente, que a gente vai falar sobre todos esses assuntos de forma jurídica e também com abordagem sobre aspectos sociais. Então, eu vou falar um pouquinho da Janes Rodrigues, que é essa advogada maravilhosa. Ela é advogada criminalista, é pós-graduanda em Direito e Processo Penal, também é Criminologia e Tribunal do Júri. Ela é também presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Mogi das Cruzes, e foi através das atividades na OAB que a gente se conheceu. Ela é uma pessoa extremamente carismática, muito simpática, ela está sempre à disposição para ajudar as pessoas, principalmente o jovem advogado. Eu acho que ela trouxe cursos e dicas, né, jurídicas que dão muito para o advogado novo, que estão começando na carreira, não sabe nem por onde começar. Então, é uma pessoa bem iluminada que vem auxiliando a vida aí do jovem advogado. E como ela tem essa experiência também na área criminal, e também é uma representante, né, da população negra no Brasil, eu queria muito que ela nos explicasse, nos esclarecesse com propriedade de causa, né, sobre esse tema tão polêmico no nosso país. E aí, o que vocês acham? Existe ou não existe racismo no nosso país? Se você tem alguma opinião contrária ou concorda com a gente, deixa nos comentários a sua opinião que a gente quer ouvir vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência e já chamo a doutora James. Eu sou filha de uma mãe branca e de um negro, então eu sou uma mistura, né? Sou miscigenada. Nunca sofri preconceito quando eu era criança nem adolescente, mas na fase adulta eu comecei a sofrer bastante preconceito. E durante a live eu vou explicar um pouquinho, de falar de alguns episódios e vocês vão entender direito essa situação. A minha situação ainda foi complicada porque tem essa questão da cor, né? Que o pessoal fala de quanto mais preto, quanto mais claro, existe racismo, existe racismo. Bem, a verdade é que pela população negra eu não sou considerada negra e pela população branca eu não sou considerada branca. Então, né, há o racismo de qualquer forma, as oportunidades elas não são distribuídas da mesma maneira, porque eu tenho cabelo, né, crespo, mas as pessoas sempre discutem, mas o seu cabelo não é tão crespo. Ô, vida complicada, mas vamos conversar sobre isso e mais um pouco com a doutora James. Será que ela já está pronta para nos receber? Doutora James. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Doutora, se você estiver online, entra e sai do aplicativo, porque não está voltando para mim. Travou tudo agora. Problemas técnicos. Doutora Jane. Jane. Ai, Ai, meu Deus. Não sei o que aconteceu nesse aplicativo doido. Eita. tá, agora tá Boa me ouvindo noite, bem? doutora. Tudo bem com você? Agora eu tô te ouvindo. Boa noite. Boa noite, tudo bom?
Boa Tudo noite, bem, graças a Deus, pessoal. melhor Boa noite, agora. Lídia. Obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema extremamente importante, que não tem muita divulgação, e o legal de tudo isso são duas advogadas negras falando sobre o tema, né? E acho que a gente tem aí um tempo legal para falar, para conscientizar e para divulgar esse estatuto, né? Com certeza. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu me formei em 2013, né, na Brás Cubas, e já em fevereiro de 2014, a Louca já estava no escritório, né, já montou um escritório e foi para a luta. E começo da advocacia é muito difícil, para a mulher é muito difícil, para a mulher negra é muito difícil. E você não sabe, tem todos aqueles desafios, você não saber nada, porque a faculdade não te ensina a advogar, infelizmente, e Verdade. é correr atrás e entender buscar o cliente, fazer seu nome. Então, de fevereiro de 2014, eu tenho meu escritório. E hoje eu atuo na área criminal também, atuo na área trabalhista, na área civil e tribunal do júri também. Né? Eu tenho a experiência, o prazer de já ter feito alguns júris, que é uma experiência maravilhosa. Eu acho que todo advogado, em algum momento da vida, precisa fazer um júri. Que é o momento sei lá, é o ápice, para mim é maravilhoso, uma sensação incrível. O momento de uma absolvição, então, é uma coisa assim que você, meu Deus. E hoje a gente está no É um escritório, a ápice, gente né? tem, é, é sim. Eu acho que todo advogado, em um momento, faz um júri só, para você sentir aquela coisa de você conseguiu convencer, você conseguiu mostrar um outro lado da história. O júri é sensacional. E hoje a gente tem aqui no escritório, a gente está começando um projeto no escritório, eu e meu sócio, que a gente vai falar de diferentes pautas de diversidade, né? Do negro, da negra, do LGBTQ+, das pessoas com deficiência, entre outras coisas, porque é trabalhar com minorias. A gente não vê muita gente cuidando desse pessoal, porque eles precisam de alguém que lute por eles também, né? Uhum. Eu não vou dizer para você que eu sofri preconceito por ser negra. Nunca senti isso na pele não, antes. Tive casos, sim, como advogada, e depois quando a gente estiver falando, já chegando nessa questão, eu vou contar. Mas eu tive preconceito com relação às minhas tranças, por exemplo. Onde já se viu uma advogada de trans? É Absurdo, né? complicado. Né? É complicado e o cabelo que eu uso não muda o profissional que eu sou, não muda a pessoa que eu sou, mas as pessoas precisam ver de outra forma. Para mim, hoje, as minhas tranças, elas fazem. Eu me encontrei usando trança. Né? Para mim, é muito legal a questão de personalidade. Eu me vejo de outra forma. Só que você tem que ter força para segurar que eu uso trança assim. Qual é o problema? Porque as Sim, pessoas é te minha olham, identidade. nossa. E eu já ouvi, não foi uma vez só. Nossa, onde já se viu uma advogada de trança? Do mesmo jeito que eu ouvi de uma jovem advogada, numa das solenidades na ordem, solenidade de entrega de carteira, eu ouvi dela, ela falou, doutora, eu me senti representada. Uma mulher negra de trança, como presidente da comissão. Aquilo te dá um ânimo, tipo, é isso, sabe? É uma Mas delícia, viu? você colocou, mas você não teve medo. Gente, dá medo, dá, vai com medo mesmo. Mas nessa questão da trança, eu nunca tive medo. Eu tenho muita certeza do que eu quero e da pessoa que eu sou. Então, mas esse preconceito existe e o início da advocacia é complicado. Para a mulher negra também, meu Deus, é difícil. É bem complicado. Eu sou bem miscigenada, minha família, assim, é realmente brasileira, tem muito imigrante na minha família. Mesmo os que são de descendência brasileira mesmo, são de vários cantos diferentes do Brasil. Então eu falo que eu sou a brasileira completa, né? Então, dentro da minha família não existiu muito essa questão de preconceito, até porque todo mundo exaltava muito, né?
Na família da minha mãe todo mundo é branco e católico, na família do meu pai todo mundo é negro e adventista, sempre teve também essa questão religiosa, e a gente sempre viveu muito bem, nunca houve nenhuma divergência. Então, dentro, assim, do meu mundinho, né, eu não sofria preconceito de forma alguma. Mas depois, né, quando a gente vai para o mundo, eu também saí da faculdade, tentei por 6 meses aí ser contratada em escritórios. E naquela época, né, em 2016, a gente fazia muito processo seletivo, e eram várias etapas, e a gente ficava sabendo nossa pontuação, né? Então, na parte de escrita, eu arrebentava, na dinâmica em grupo, eu arrebentava. Muitas dessas empresas eu tinha no RH alguns amigos, né, que estavam ali acompanhando, que tinham me indicado, e eles falavam: não, tá tudo certo, você tá indo muito bem, essa vaga é sua, essa vaga é sua. Chegava no final uma pessoa assim que não tinha ido bem em nenhuma das provas, era homem, era branco, ganhava a vaga de advogado. E a mulher negra que ia bem em todas as etapas não ficava com um cargo. Então, assim, isso começou a me desmotivar, e aí em 2017 eu decidi abrir o meu escritório também. Então, assim, não tinha dinheiro, não tinha muita experiência como advogada, tinha muita experiência em outras áreas, porque eu estagiei, né, a faculdade inteira, em todos os ramos aí do direito. Mas eu falei, não, vai do jeito que Deus quiser. Aceitei o desafio, falei, vai ter que ser assim, porque senão eu vou ficar esperando, esperando, que não vai cair do céu, né? E uma coisa também que a gente vê é que aqui em Mogi não tem muito profissional na área do direito negro, né? Então a gente também, todo lugar que a gente entra, a gente chama muita atenção. Todo mundo olha, todo mundo repara, aí vem aqueles comentários: nossa, como você é bonita, porque, tipo, porque você é diferente, né? Você é exótica. Mas por que eu sou exótica? Eu não sou exótica. Imagina. Mas não tem muito advogado negro, não tem muito promotor. Você já viu algum promotor negro aqui em Mogi? Eu só vi um, uma vez só. Uma vez era substituto. Juiz negro em Mogi? Não tem. Você já viu? Tem uma, tem uma. Tem uma? A doutora Maria de Fátima, Ah, do verdade. Trabalhista, que ela foi, Verdade. né, por evolução da carreira, ela foi para São Paulo, e, assim, uma mulher maravilhosa. Eu lembro da primeira audiência que eu fiz com ela, eu olhava, assim, eu babava. Eu falei, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a ela, sabe? É uma mulher maravilhosa, de uma inteligência e eu não sei nem como explicar, como ela fala, ela te dá sabe, ela te passa tudo, te deixa em paz, ela sabe lidar com um jovem advogado, ela não te deixa desesperado. É uma lei de uma pessoa maravilhosa, né? Pena pra gente, porque não temos mais ela aqui, mas por competência foi para São Paulo. Muito se fala do Joaquim Barbosa, né, que, nossa, Joaquim Barbosa, tal, mas na real, hoje em dia, principalmente em órgãos públicos, você não vê negro. Você não vê negros em cargos de poder, né? Você não vê negro na Não, liderança. É muito difícil. A aceitação. Se eu posso colocar um candidato branco, por que eu vou colocar um candidato negro? exatamente. E as pessoas elas não conseguem entender isso. Não é que o negro não tenha capacidade, e não é nem que o negro não tenha estudado, né? Fala assim, não, mas a rede pública é realmente muito ruim, a maioria do Brasil é negro, então isso faz sentido. Em números faria sentido, mas em cargos como é o caso do direito, que tudo é concurso, não faz sentido nenhum. Né? Eu e você, a gente também, assim, também passamos por educação, que no Brasil tudo é muito complicado e duvidoso, né? Mas mesmo assim a gente passou no exame da ordem, a gente está advogando, somos representantes, né, das comissões da OAB, e é um desafio, claro que é um desafio, mas é um desafio alcançável. Mas você chega nesses Sim. concursos grandes, as últimas fases deles não tem um critério muito aberto, né? Não é muito palpável. Qual que é o último critério para o cara ser um juiz? Por que que porque tem muitos juízes, candidatos a juízes negros, mas por que que em suma a maioria ainda é branca? Promotor de justiça é a mesma coisa, defensor público é a mesma coisa.
alguma coisa não faz sentido. Alguns anos atrás eu poderia entender e falar, não, com certeza, é por causa de números, enfim. Mas hoje não, não mais. Hoje todo mundo consegue fazer faculdade, graças a todos os equipamentos aí de assistência social, FIES, ProUni, SISU, você consegue fazer faculdade, né? Então você conseguiria alcançar esses cargos também. Mas quando o negro chega nessa situação, né? Quando ele chega nesse patamar ali onde ele consegue brigar, disputar essa vaga, ele não passa na última fase. Eu, Então, na cara, questão da tem. faculdade, na faculdade, na minha sala, tinham, acho que uns 10 ou 12 negros. Na minha sala, por incrível que pareça, porque isso não é comum. Na sala do lado não tinha negro e no período da manhã também não tinha. É, 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 não é o mesmo acesso, não é da mesma forma. Por um milagre, tinha na minha sala, era uma média de 10 a 12. Mas na sala do lado não tinha. As 3 turmas de direito daquela época tinham negros numa sala, na outra não tinha, na parte da manhã não tinha nenhum. É que eu cheguei a frequentar algumas aulas na parte da manhã, meu sócio também estudou de manhã, e não tinha negro. E hoje você vê que chega vai lá, o juiz vai para fazer oral, o promotor vai para fazer oral, a gente não pode provar, mas que acontece alguma coisa, acontece. Porque não é normal. Capacitados nós todos somos. E por que que não chega? Por que não se questiona isso? Exatamente. Então a gente tem que parar e pensar: será que não existe mesmo preconceito? Né? A gente vai falar ainda um pouquinho disso. Vamos começar então nossa live, vamos falar sobre os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial. Então, esse ano, no dia 20 de julho, o Estatuto completou 10 anos de sua vigência. E ele foi um marco muito importante, né, para a igualdade racial da nossa sociedade e do nosso país. Eu queria saber a sua opinião como profissional. Quais avanços e conquistas você acredita que são significativos que vieram em decorrência dessa lei, né, do Estatuto? Olha, com certeza, muitos avanços e muitas conquistas, isso não se pode negar, porque quando foi sancionado, promulgado o Estatuto, ele foi considerado um divisor de águas, né, que tudo iria melhorar, tal. Por incrível que pareça, agora nós estamos comemorando 10 anos do Estatuto, e ele tramitou no Congresso Nacional por exatos 10 anos, né? Isso mostra a inércia do Legislativo para tratar dessa questão. A criação foi um marco dos direitos da população negra, entretanto, até hoje, a gente, na verdade, pode considerar isso como uma carta de intenções. A realidade, Verdade. né? Porque apesar do tempo que ela foi sancionada, ainda tem muitos dispositivos que ainda não foram implementados, né? Não aconteceram. E Uhum. a gente necessita com urgência, né, de políticas públicas efetivas para que para desconstrução desse racismo que todo mundo tenta colocar na cabeça da gente que não existe, mas ele está lá sim, ainda que de uma forma velada, mas ele existe. Ele O está racismo ali ele é bem estrutural, né? e ele nessa forma velada, esse racismo velado, ele é latente. Só que é mais fácil falar que não existe. Né? Por que não? 10 anos de Estatuto da Igualdade Racial, muita E gente 10 não anos para ele conhece. sair, né? 10 anos para ele sair. E, assim, existe uma outra versão desse estatuto, que dava mais obrigação ao Estado. E aí, por isso esses 10 anos. O projeto era outro, que obrigava o Estado a realmente cumprir, a criar as políticas públicas, e ele foi alterado para amenizar um pouco e tirar um pouco da obrigação do Estado em cumprir tudo isso. E ninguém sabe disso. Os negros não conhecem o Estatuto da Igualdade Racial. Uhum. E Não mesmo.
Muitas Não vezes quando a gente conhece. quer discutir o assunto, a gente percebe que as pessoas realmente não sabem, não conhecem seus próprios direitos. Não. Você vai falar sobre o que na live? Sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Oi? Né? É, nessa alteração que tirou um pouco da obrigação do Estado, aí a gente já percebe que fizeram, mas será que também não foi para acalmar os ânimos na época? Eu tenho esse questionamento. Porque Sim, você sim. faz, eu fiz, tá aqui, tá bonito, tá lá. Não pode falar que eu não cuidei. Mas e fazer efetivamente? Regulamentar, Exatamente. né? Porque, vamos lá, ele tem vários capítulos, tal, no que fala do direito à saúde, por exemplo. Artigo 6º. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público, mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e outros agravos. A gente vê que A, isso de fato não a, acontece. a saúde não está, não, os profissionais da saúde não são preparados para cuidar do afrodescendente. Não mesmo. Não tem, E não existe esse investimento. Para produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. Aonde a gente vê o Estado investir na capacitação do profissional para cuidar do negro? Mais adiante, na questão da educação, artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e do ensino médio, políticos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observando o disposto na Lei 9.394, de dezembro de 1996. também O Estado não capacita os professores. não faz Né? nem um pouco a capacitação, eles querem esconder o que aconteceu. E assim, o Brasil ele vai muito à contramão da cultura dos países envolvidos, e eu digo que isso tem a ver também com a escravidão, porque, por exemplo, os países que tiveram grandes catástrofes, né, grandes genocídios, eles tiveram, de alguma forma, responsabilização por essas vidas. Então, você vê ali, a Alemanha, ela tem uma cultura, uma ferida, né? O Holocausto foi uma ferida para o país. Então, eles sentem muita dor ao contar essa história. Eles contam essa história de horror, ensinam os seus descendentes que aquilo foi inadmissível, que não pode acontecer jamais. Então, assim, no Brasil, a gente não tem um museu da escravidão, por exemplo, para contar a história de como foi a escravidão no Brasil. Então, o brasileiro ele nunca se responsabilizou pelo que aconteceu, né? E quando a gente está falando aqui de direito, de igualdade racial, o estatuto ele foi criado basicamente para realmente trazer uma situação de igualdade, principalmente para aqueles que são descendentes do quilombolas. A gente ainda tem sociedades que vivem dentro das tradições africanas vivendo no Brasil. Então a gente tem que garantir a essas pessoas, a esses indivíduos, todos os direitos, né? Então, e eles são muito enraizados sim na cultura africana. E a gente não consegue respeitar nem os brasileiros que são miscigenados, né? Que já estão, inseridos na sociedade como um todo. Imagina aqueles que só prevaleceram a sua própria cultura africana. Então, por isso que tem que sim fazer uma política pública voltada para esses indivíduos. Eles não tiveram e não terão a mesma oportunidade que a pessoa que é branca teve, tá? Até se a gente for estudar a história do Brasil, com a evolução do tempo, né, até politicamente falando, os negros eles foram marginalizados. E quando eu falo marginalizados, depois que houve a abolição da escravidão, os negros não tiveram mais oportunidade de emprego. Então, eles tiveram que se afastar do centro, né, da cidade e ficar à margem. Por isso que a gente fala marginalizados. E na margem Sim. eles não tinham, e até hoje não têm, acesso a saneamento público, saúde pública, educação em muitos lugares não tem
eles têm que tomar conduções e passar por horas para conseguir frequentar uma escola, né? Então, é essa situação que a gente está falando, é desse preto que a gente está falando, entendeu? Então, sim, tem que ter medida pública para a gente. Não pode achar que, não, a escravidão foi há muitos anos atrás, não tem consequência nenhuma para a gente. Claro que tem. Gente, continua, vamos continuar o assunto, que senão o negócio fica muito caloroso. É que a Dessas gente vai leis se que não. empolgando e vai dando uma Exatamente, revolta e a gente quer falar e gritar. é bem assim mesmo. Porque é incrível como tem pessoas que não querem ver. Eu sei que tem gente que usa da nossa bandeira para fazer coisas absurdas. Isso a gente sabe. São pessoas que elas são mal intencionadas, elas têm um objetivo muito obscuro que não tem nada a ver com o direito dos negros. E fazem o que fazem, né? Mas a gente está falando do direito real, das pessoas reais, né? Do porquê que isso existe. Existe e tem que ser validado, né? Então tá, nós tivemos aí, há 10 anos atrás, entrou em vigor o Estatuto da Igualdade Racial. Muitos desses direitos que foram dados não foram regulamentados, né? Você consegue explicar para a gente, mais ou menos por cima, quais desses direitos não foram regulamentados que você acha que é muito necessário e urgente? A gente tem exemplo. Na educação, foi regulamentada a questão, por exemplo, a cota para a faculdade, tudo isso teve. Ok. Uhum. Na saúde, se criar um protocolo, fazer aquela questão, regulamentar a questão de os profissionais estarem capacitados. E assim, não é difícil, gente, é só cumprir o que está na lei. Porque ela é muito. Ela pega pontos específicos, ela determina como deve ser feito. Né? O fomento à realização de estudos, pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. É só fazer. Mas o Estado, pelo que a gente vê hoje, ele não tem interesse no negro. Não mesmo. Tá? E lembrando que está Negro é nos número. assistindo, o que é falar dessa questão, porque saúde voltado para o negro. Gente, assim, o negro, ele tem na sua genética algumas doenças que, em sua maioria, só dá na população negra, né? E aqui eu vou falar um exemplo que é muito conhecido aí das pessoas, a anemia falciforme, por exemplo, né? Muitos dos meus familiares, principalmente da parte do meu pai, né, de descendência negra, muitos têm anemia falciforme, e é um dos tipos de anemia mais fortes. Depois desse tipo de anemia, a mais forte é a leucemia, para você ver o nível. É uma doença muito grave, que te tira a sua qualidade de vida, tá? Então você vai viver tomando remédio, viver fazendo tratamento, e as pessoas no sistema público de saúde não estão preparadas para isso. Então, a população negra minimamente tem informações a respeito da sua própria saúde, tá? E é bem complicado porque é uma doença que pode levar ao óbito. O indivíduo pode morrer. E é triste, mas eu tive na minha família uma situação parecida, né? Por descaso, talvez, do sistema público de saúde, eu tive uma prima que veio a falecer com 23 anos e ela tinha anemia falciforme. Então, assim, muitos dos meus familiares têm essa anemia. Mas você chega no hospital, nem todo médico, nem todo enfermeiro sabe lidar com isso. Não sabe como te orientar. E como que você vai ter essa informação se nem o médico sabe te dizer? E tem várias outras questões também, né? Se a gente pensar mesmo na comunidade dos quilombolas, eles vão ter ali uma série de problemas de saúde que as outras populações não vão ter, né? Você teve um exemplo, né, para contar para a gente dessa questão de saúde pública? O caso que aconteceu comigo, né? Eu fui passar um cardiologista no Hospital de Ferraz e fazendo check-up, porque eu sou hipertensa, e a enfermeira, eu estava fazendo os exames e tal, e ela falou assim, o seu remédio da pressão funciona? Eu falei, acho que está funcionando. Ela, ela falou, porque você precisa conversar com o médico, porque o negro tem que ter uma medicação
diferenciada, as doses têm que ser diferenciadas, porque muitas vezes, muitos dos remédios que fazem efeito para o branco não faz o efeito para o negro. Então, eu estou lá tomando o remédio, achando que está tudo controlado e não está. Ela falou, você precisa ver isso se o remédio está funcionando para você, porque ele precisa ter consciência que você é negra e talvez o remédio possa não estar fazendo o mesmo efeito. Tá bom. Peguei essa informação e levei para o médico. E falei, doutor, o meu remédio está funcionando? Está tudo bem? Eu não tenho picos de pressão mais, está tudo bem. Mas eu queria um parecer dele, né? Confirmar com ele essa história da diferença do remédio, a mesma dosagem que é dada para o branco tem que ser diferenciada para o negro. Se administrar o mesmo remédio no branco e no negro, é diferente. E aí ele falou, eu falei, porque eu tenho a informação que o remédio precisa ser diferenciado, porque o negro tem uma resistência maior, então, diferença na absorção do remédio, tudo isso. A resposta dele foi a pior cara do mundo e falou para mim, o seu tá bom, tá fazendo efeito. Profissional extremamente preparado. E aí, você vem no profissional que não está preparado, mas aí você puxa a responsabilidade do Estado em capacitar aquele médico, que era um hospital público. O Estado teve a preocupação em capacitar o médico para saber a diferença, para saber avaliar, para entender que o tratamento para o negro tem que ser diferente, porque ele tem especificidades próprias, né? O médico não está preparado, e muitas vezes nem por culpa dele, porque ele também não vai tirar do bolso para fazer especialização, sendo que é uma obrigação do Estado passar. Então, a gente entra ali num círculo vicioso, né? O médico não estava preparado, o Estado não preparou o médico, a população negra só. Hoje cedo passou uma matéria extremamente importante com relação a glaucoma. E eu parei para assistir, por ser diabética, ter aquele problema, a gente fica meio assim, né? E aí eu descobri que eu tenho que preocupar mais, porque além de diabética, eu sou negra. Porque em 90% dos casos, os maiores casos, os principais casos são nos negros. Os negros têm mais propensão ao glaucoma. Só que o que acontece? Isso segundo a matéria, um médico falando. Faz o exame aqui, faz o exame ali, tem que verificar o exame de fundo de olho, mas o profissional tem que estar preparado porque o negro tem mais chance. O hospital o médico vai considerar que você é negro? Não. Ele faz o seu exame de 10 brancos iguais, dá o mesmo relatório e fim. E é uma coisa que você pode evitar se você começar a tratar antes. E o negro tem que ser tratado, até porque a probabilidade dele ter é muito maior. Mas isso não acontece. Por isso, a necessidade urgente de políticas públicas. Né? Mas, além das políticas públicas, a gente precisa da divulgação do Estatuto. Porque só quando o negro tiver consciência, quando a população negra for empoderada, ele vai conseguir gritar, ele vai saber, olha, eu tenho esse direito e eu quero brigar por ele. Enquanto isso não acontece, a gente vai caminhando a passos lentos com relação a esse estatuto e aos direitos. O negro precisa se empoderar, ele precisa da informação. Então, acho que o primeiro ponto para a gente começar a resolver essas questões é divulgar o estatuto. Porque ele é bem completo, ele é bastante amplo. Ele precisa ser divulgado. Porque com a divulgação, com o conhecimento é base de tudo. Com o conhecimento, eles vão se unir e vão gritar por isso. O que não acontece hoje, porque o próprio negro não tem conhecimento desse estatuto. Poucos têm. São poucas as ONGs, as organizações, todas que direcionam o foco para isso. Né? E é isso que precisa acontecer. E quem conhece faz de tudo para o negro não saber, né, que tem seus próprios direitos. É bem complicado. Exatamente. Eu vou falar de uma situação de racismo que eu passei também como advogada, e eu tenho certeza que você deve ter também várias e várias situações.
Eu acho que um dos crimes que eu mais atendo e que é mais recorrente, né, no judiciário é o crime de tráfico de drogas. E eu estava defendendo um menino que ele era negro e o amigo dele era branco. E o amigo dele era realmente traficante. Ele tinha todos os aparatos, ele tinha dinheiro, ele tinha droga. E tudo foi pego junto com ele. O amigo dele nem sabia que ele estava com droga, nem sabia que ele estava com nada. Eles só estavam indo juntos para uma. Não é adega, é tipo da vida, assim, uma. Esqueci o nome. E eles estavam indo para curtir a noite, né? E aí, no meio do caminho eles foram abordados e esse amigo estava com droga e os dois foram presos. E aí o meu cliente falava que ele era inocente, que ele nem sabia que o amigo estava portando as drogas. E o amigo falou: Não, realmente, eu sou traficante, eu já fui preso algumas vezes e tudo era meu. Meu amigo não sabia de nada, o coitado só estava comigo naquele dia. E nem sai muito comigo, ele nem sabia que eu fazia isso. E ele falou, mas no final das contas, mesmo com a confissão do indivíduo branco e com a negativa do indivíduo negro, os dois foram condenados. Então, assim, você vê, o juiz, ele se negava a acreditar que o indivíduo negro, ele não participava da atividade criminosa. Como assim? O mandante é o branco? Não faz o menor sentido. Aí você fala, meu, não tinha nenhuma evidência de que o indivíduo negro estava participando ou colaborando de alguma forma para aquilo, ele nem sabia. Foi uma abordagem assim, completamente de carro, não tinha nem suspeita nem nada, não era o que eles estavam fazendo. Eles estavam indo para uma festa e ele acabou preso, condenado. Condenação, gente. O Brasil é o país que mais condena pobres e pretos. É o país que mais tem também inocência. Então, como que não existe racismo no nosso país? Você já passou por alguma situação assim, de cliente que sofreu racismo pelo judiciário? Olha, eu não me lembro, eu não vou citar especificamente o estado, mas teve até mesmo uma sentença de uma juíza fala do rapaz negro que ele tinha o estereótipo do bandido, porque ele era negro. Não me recordo agora, mas foi um caso, foi aqui no estado de São Paulo, acho que região de Campinas, por ali. Houve, na sentença ela fala, né, que ele tinha o estereótipo do bandido, por ele ser negro. Vamos falar da parte que eu gosto, né, de falar com revolta. Porque a abordagem policial do branco e do negro é diferente. O branco pode estar com droga até as tampas. Mas o jeito que a polícia chega no negro é diferente. Ele pode estar vindo, na sacolinha dele tem a marmita. A marmita vai para o chão, a agressividade da policial é maior com o negro, é diferente. E eu vivi um caso, eu fui acompanhar numa diligência o depoimento de uma funcionária de uma joalheria famosa. Houve um assalto na época daqueles fluxos do shopping. O rapaz comprou um relógio lá. Comprou, pagou, foi embora. Sim. Depois, sim, ele se envolveu num assalto, aqui pro lado da Vila Oliveira. A polícia pegou a quadrilha toda. Ok, ele fez, ele vai pagar, independente de ser branco, preto ou azul. Ele fez, ele vai pagar. Né? E a gente, só que tinha eu fui acompanhar a gerente da loja, por quê? Porque ela foi chamada para prestar depoimento, porque a família do rapaz que havia sido preso apresentou a nota fiscal do relógio que ele tinha comprado. Um relógio Lacoste, de R$ 310. Uhum. E aí se questionava se a joalheria não estava meio que ajudando a lavar o dinheiro, a encobrir, são coisas absurdas. E ele assaltou na casa onde roubou,
Roubou joia, roubou um monte de coisa, e o relógio dele entrou na dança, mas o relógio dele era dele. Estou lá acompanhando o depoimento da moça, da funcionária, daí tudo bem. Quando o policial, o investigador, saca de um celular e mostra lá. Olha aqui, isso aqui é perfil de cliente da sua loja? Preto e tatuado? Nossa. Aquilo me doeu. Eu ouvi aquilo uma vez, olhando para a cara dele. Ele falou de novo. Isso aqui não é perfil de uma loja dessa. Fala a verdade para mim. Olha aqui, ó, preto e tatuado, perfil da loja de vocês? Nunca. Aí eu virei, ele falou, preto e tatuado. Eu falei, por favor, se o senhor se referir dessa forma novamente, eu vou chamar prerrogativas da OAB, porque eu, enquanto negra e tatuada, estou me sentindo ofendida no exercício da minha profissão. Então você não vai falar desse jeito de novo. Não, que isso, doutora, não é assim sim. Eu sou negra, eu tenho tatuagem e eu não posso comprar nessa loja? É um relógio de R$ 300, não é um relógio de R$ 3.000. Ainda que fosse 3.000, por que ele não teria dinheiro para comprar? A família estava apresentando a nota, sabe? Não era para falar que ele não fez. É que aquele relógio era dele. E a família tinha a nota. E apresentou. Qual o problema? Um policial o quê? Branco nórdico? Que pega as fotos dos presos, dos réus, e apresenta e fala preto e tatuado na perfeição. Ele podia não ter feito, ele podia ter sido, não estar envolvido. Ele podia não ter participado daquele crime. Infelizmente, no caso, ele participou, eu não estava na defesa dele. Mas ainda que tenha feito, é um cidadão, é uma pessoa que cometeu um crime, porque no código não está falando que você não pode roubar. Está falando que se você roubar, você vai cumprir a pena assim, assim, assim. Ok? Exatamente. Então tá, ele foi pego, tem uma pena, já está lá determinado, foi pego isso, é roubo, é furto, é isso, é aquilo, vai cumprir dentro disso, disso e disso. Qual a necessidade de gritar aos quatro ventos um negro, não é negro, preto tatuado? Por que não pode ser cliente de tal loja? Uma marca famosa, mas por que não pode ser cliente? Ele não pode ser, ele poderia ser honesto, comprado, dinheiro, tá bom, no momento, sei lá o porquê, ele foi lá e fez, mas ele faria se fosse branco, se fosse negro, se fosse japonês, qualquer coisa. Tira essa parte do... Ele é preto. Apesar de você ser negra, você estudou, né? Você conseguiu umas coisinhas, apesar de ser negra, é uma boa pessoa. Eu já ouvi Infelizmente, é o que tantas se coisas. ouve. Fala com tal pessoa. A menina é negrinha, é uma negrinha, é boazinha ela. Apesar de ser negrinha, ela é boazinha. A gente não pode aceitar isso. Não pode, é um A gente não absurdo. pode aceitar. A gente vive numa sociedade racista, sim. O negro tem o tempo todo que provar que ele pode, que ele sabe, que ele é capaz. O branco não precisa, o branco só por ser branco ele já está lá, já tem um certificado de boa pessoa. E o negro, Mas só por ser negro, já tem o estereótipo do bandido. é muito rude e a maneira como o negro é tratado, né? E digo mais, assim, eu tenho familiares, né, das duas lados, do lado branco e do lado negro, né? E eu lembro que uma vez eu tava com uma amiga que ela era mais escura do que eu e o cabelo dela era mais crespo que o meu. E conversa vai, conversa vem, vieram, não sei por que raios, uma pessoa branca veio conversar com a gente e virou para mim e falou assim: Nossa, que bonito seu cabelo, foi muito difícil passar pela transição? Aí eu fiquei tipo: Transição? O que é isso, transição? Ah, não, de quando você deixa de usar química. Aí eu falei: Mas eu nunca passei por transição, eu nunca fiz química no meu cabelo sempre foi enrolado desde criança. Por quê? Porque na minha família a gente sempre teve muito orgulho, né, das nossas raízes, dessa questão da miscigenação. Meus familiares brancos sempre amaram meu cabelo cacheado, nunca falaram para eu alisar, nunca me incentivaram a fazer nada dessas coisas, sempre me incentivaram a ser quem eu sou, a ter a minha própria identidade.
E essa minha amiga que tava comigo tinha cabelo bem, bem crespo. E aí ela falou assim: ah, mas essa pessoa branca virou pra mim e falou assim: ah, mas seu cabelo nem é tão ruim, né? Seu cabelo é bonito. Aí eu fiquei assim: como assim? Cabelo ruim? O que é cabelo bom? Gente, é uns absurdos que a gente escuta. A gente fala: pra que isso? Pra quê? Eu já ouvi o cúmulo de uma vez pedirem a minha opinião, principalmente sobre política. E tá num ambiente assim, onde só tinha gente branca. Porque eu estudei escola particular, nem todas as escolas particulares têm muitos negros, né? E aí eu tô dando a minha opinião política e todo mundo em silêncio ouvindo. Daqui a pouco eu escuto o seguinte comentário: nossa, até que para uma negra você é bem inteligente, né? Você fala: caraca, mano, o que eu sou obrigada a ouvir. Então, é muito velado, é muito estrutural, vem de comentários que parecem inofensivo, mas não é inofensivo. Eles estão tentando te diminuir de alguma forma. Nós somos iguais, enfim, nós temos os mesmos direitos, enfim, somos diferentes? Somos, mas todo mundo paga imposto da mesma maneira, todo mundo tem que ralar para conseguir as coisas da mesma maneira. Então é um absurdo a gente ser tratado de forma diferente. Então, não, as pessoas não têm que olhar para mim e querer ficar fazendo comparações falando que eu só sou bonita porque eu não tenho tantas características, né? Ah, mas você é bonita porque seu só não é tão grande, seu cabelo não é tão crespo. Como assim? Eu acho lindo o cabelo crespo. Eu acho lindo, eu acho particularmente, eu acho o cabelo crespo muito mais bonito do que o meu cabelo. Quando eu era criança, eu falava pra minha mãe que eu queria charmadão, eu ficava colocando umas tiara para o cabelo ficar bem redondão assim. Eu amava, sempre amei cabelo crespo. Por que que meu cabelo é mais bonito? Por que que o negro não é bonito? Sabe? É umas coisas que machuca, umas coisas que magoa. Todo mundo tem um amigo negro que durante a adolescência sofria bullying, mas não um bullying do jeito que é hoje, um bullying bem agressivo, que tentavam de alguma maneira esconder as suas características negras, seja aí com alisamento, seja com estilo de roupa, seja com movimentos, círculos de sociedades diferentes. A gente não tem que ter vergonha nunca de quem a gente tem que ter orgulho, porque todo mundo tem uma história e todo mundo ainda vai fazer história. Cada indivíduo é único, não é mesmo? Sim. Então eu vou fazer Eu, mais eu, uma pergunta. Pode falar. eu acho que cada um tem o direito de querer usar o cabelo que quer e ser bonito do jeito que quer, sem aquela cobrança. Mas o negro que a sociedade aceita é o negro que embranqueceu, né? É a negra do cabelo liso, é a negra do cabelo bem lisinho, esticadinho, belezinha. Essa negra é muito mais aceita, porque ela tenta seguir o padrão do branco. Eu uso também. Quando eu tiro as tranças, eu não fico de cabelo enrolado porque eu não gosto. Eu não sei usar. Eu acho que você é personalidade. Eu, quando estou sem trança, estou de cabelo liso, esticadinho, beleza. Mas também é um direito meu. E eu não acho que eu não fico bem de black. Para umas pessoas fica lindo, para mim não fica bom. Eu não me sinto bem, uso liso, mas eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Você tem que aceitar o que você é, do jeito que você é, e você tem o direito de se expressar da forma que você quiser. Você não tem que entrar num padrão da sociedade para você ser aceito. Sociedade que lute, você é assim, você é lindo, e é ela que se vire para te aceitar. Por que a supremacia branca define como o negro tem que agir? Enquanto as pessoas não lutarem por isso, para ser quem elas são, para brigar pelos seus direitos, esse racismo que de velado também não tem quase nada, porque grita, né? Cada vez que você tem que se moldar no padrão branco, é doído, né? É você aceitar que a imposição dessa sociedade branca. E magoa, machuca, te diferencia. Quando você menos percebe, você está tendo oportunidades diferentes. Porque se você. Quem nunca ouviu isso, né? O preto de terno
ou ele é motorista ou ele é segurança. Ele nunca vai ser enxergado Sim. como um juiz, um promotor, um advogado, né? Agora, pergunta se um branco, quando tá de roupa social na rua, alguém questiona qual é a função dele na sociedade, né? Então, assim, acontece, é profundo o assunto, ele ainda tem sim que ser questionado. Então, toda vez que você ouvir, assim, tem pessoas que fazem de brincadeira e fazem de brincadeira com qualquer coisa, porque sabem que dentro daquele círculo de pessoas, quem está ouvindo aceita, ok, ok, mas quando você deixa do seu círculo de pessoas que te conhecem e que aceitam, não faça comentários racistas, não faça piadinhas sem graça, porque não tem graça, tá? Não tem graça. Tem graça para aquele teu amigo que achou graça, mas para as outras pessoas, principalmente quem está de fora, não tem graça. Não tem graça. Então, assim, comecem a ter um pouquinho de consciência do que está acontecendo ao seu redor. Será que você, branco, tem realmente as mesmas oportunidades do que seu amigo negro? Porque você se considera racista porque você tem um amigo negro, mas você se realmente colocou na posição dele, no lugar dele? Você tem as mesmas oportunidades que ele? Entendeu? Então, assim, é o momento da gente parar e pensar nessas coisas e lutar pelos direitos deles, né? Foi bem incrível os últimos acontecimentos, né? Tiveram repercussões mundiais a respeito, né, do movimento negro, etc. Foi muito bonito ver que, em sua maioria, as pessoas estão tendo mais consciência, estão lutando, até mesmo uma boa parte da população branca está se colocando, né, à frente da situação, não, vamos lutar contra o racismo, e isso realmente é importante, realmente necessário. É claro que todo o problema ele é bem estrutural, ele é bem complexo, não vai ser no estralo que a gente vai resolver, não vai ser a criação, né, do estatuto que vai resolver o problema. Foi que nem a gente falou, tem a lei, mas não tem a regulamentação dela. Então, existe a previsão do direito, mas não existe a execução do direito. E depois, por não ter, né, nenhuma execução, acaba que ele entra em desuso e a sociedade nem tem conhecimento dos seus próprios direitos. Então, a gente tem que sim fazer sempre movimentos, seja ali uma campanha de saúde pública, trazer o negro para, sei lá, que elas pegam o dia só para fazer atendimento de pessoas negras, para ver se tem todas aquelas doenças que são predispostos, né, a ter. Faz ali um check-up, mutirão, né? Faz um mutirão, Sim. descobre se tem algum problema, encaminha para a rede pública para tratamento. Na questão de educação também, tem que ser feito um estudo para ver quais, porque às vezes as crianças têm, né, questão realmente social, né? Não consegue acompanhar porque vem de muito longe, tem que trabalhar, tem que estudar, enfim, vive uma situação de vulnerabilidade real. Então a escola tem que estar mais presente, mais próximo da família dessas crianças, saber o que elas estão passando, para conseguir dar, né, um, uma linha de aprendizado de fato real, né? Que não seja só aquele padrão fez, passou de ano, né? Porque senão o negro ele chega ele até consegue fazer o ensino superior, mas ele não consegue estudar de forma que tenha qualidade, né? Ele vai sempre estar atrás dos outros alunos e vai ser diferenciado de qualquer forma, ele não vai ser colocado no mercado de trabalho como igual, né? Bom, uma última pergunta, já que nossa. Peraí, só Fala. uma coisa. Eu não sei se você viu ontem, saiu ontem no Facebook um caso aqui em Mogi, de um colégio particular. Esse que eu lembrei agora, que o negro sofre racismo até estando já na classe média num colégio particular. O aluno do terceiro ano da escola de um colégio particular aqui de Mogi foi até a escola para retirar a matéria. Quando ele chegou, o depoimento quando ele chega na porta, as duas funcionárias dão um passo para trás e fecha a porta da escola. Ele teve que se identificar como aluno. E aí elas abriram a porta e pediram desculpas. Colégio particular, um aluno do terceiro ano do ensino médio. E aí o pai dele vem fazendo
falando que sempre buscou dar o melhor ensino para o filho dele, para ele não se envolver com caminhos errados, tal. Aí você imagina a cabeça dessa família, do filho chegar na porta da escola que o pai fala, estava trabalhando, não pude atender a ligação da minha esposa e pedi para ela mandar o conteúdo da ligação em mensagem. Quando eu me deparo com a situação que meu filho passou no colégio que eu pago todos os meses, né? Ele começa o vídeo dele declamando aquela música Elevador do Jorge Aragão. O filho dele sentiu aquilo na pele. O menino do 3º ano foi retirar o material e a escola, as funcionárias da escola fecharam a porta por medo. Medo do quê de um adolescente do 3º ano? Isso tá bem divulgado no Facebook. Uhum. Então, assim, tem o negro pobre, preto pobre, né? Porque quando você é pobre, você é preto. Quando você começa a ficar melhorzinho, aí você é negro. É bem isso mesmo. Jane? Voltou. Voltou. E aí, tem muito isso. Enquanto você não tem dinheiro, é preto. Quando você começa a ficar numa situação um pouquinho melhor, você passa a ser negro. Ainda não é respeitado, mas é negro, né? Então, é coisa que a gente precisa divulgar e lutar contra. Lógico, o branco não tem lugar de fala nessa história, mas ele pode ver uma situação e interferir, sim, e ficar do lado daquele negro que está sofrendo racismo, sofrendo injúria racial. Ele pode estar do lado. Ele não pode entrar, eu também não vou entrar. Olha, você está fazendo isso com ele porque ele é negro, por quê? Então, entendeu? Se posicionar. A sociedade tem que se posicionar. Sim, a gente percebe isso justamente nas famílias, né, interraciais, né, que nem as minhas, que nem no caso da minha. O branco realmente ele se posiciona porque ele vive na pele. Imagina as situações de preconceito que minha mãe não deve ter vivido enquanto casada com meu pai, né? E depois ela obviamente sempre defendia, porque ela acha, minha família branca acha extremamente absurda essa questão de racismo. Para eles, assim, racismo é a mesma coisa que burrice. Porque, gente, não faz o menor sentido você achar que um ser humano é diferente do outro por causa da cor da pele, né? Ainda mais num país tão miscigenado que é o Brasil. Então, assim, minha família, graças a Deus, a gente tem muito dessa educação, né, de família miscigenada, a gente nunca teve muita questão racial, sempre os dois lados defendiam muito e se posicionava de fato contra o racismo. Mas para você ver como não é longe esse tema, né? Aqui em Mogi das Cruzes a gente passou por uma situação recente numa escola particular. Então, é a hora de realmente a gente sentar e pensar, será que eu não estou exagerando ao criticar a pessoa que sofre preconceito? Porque depois que veio tantas brigas, né, tantos movimentos, tudo que a gente fala é mimimi. Mas será que é mimimi mesmo? Sim. Será que você, né? Será que você já parou para pensar se é mimimi mesmo? Se você tivesse nessa situação, você ia achar que é mimimi, né? A gente fala brincando, porque a gente. Mas brincando já com o intuito de interagir com as crianças para que elas saibam a realidade. Quando você crescer, você que é negro, principalmente na presença, né, de autoridades, não sai correndo que nem um louco. Porque para nossa sociedade, um preto correndo na rua está fugindo, está cometendo um ilícito, né? Quantos e quantos negros aí? Já vi muitos. Falaram que estavam correndo na rua, simplesmente fazendo, praticando uma atividade física. E aí, quando viram uma abordagem policial, não conectaram uma coisa com a outra. E aí, do nada, tiveram que parar e foram abordados. Por que você está correndo? Porque eu estou praticando uma atividade física. Onde que tem suspeita nisso? Mas ele é o quê? Estereótipo, como aquela juíza mencionou. O negro pobre, ele é estereótipo de bandido. Isso tem que acabar, isso é inadmissível. Não existe isso. Principalmente São Paulo. São Paulo você está conversando com um cara branco, do colarinho, né?
engravatado, e do nada ele pode tirar uma arma e te assaltar. A gente está em São Paulo, né? Não existe mais esse estereótipo, entendeu? De bandido. Não existe. Aqui, ainda mais São Paulo, tem muitas pessoas de vários lugares. Tem asiático, tem italiano, tem europeu, tem tudo. Você vai falar que só preto comete crime, gente? Que absurdo! Que absurdo! Isso é ridículo. Isso não é real. As estatísticas não comprovam. O que comprova, sim, é que a gente tem um preconceito também no judiciário que condena mais pretos do que brancos. Tanto é que, se você pegar as estatísticas, o número de encarcerados pretos é absurdamente, é gritante, muito maior do que o encarceramento branco. E a população negra e pobre é a população que mais sofre com encarceramento. Então, quando a gente fala que a gente precisa de medidas públicas, são medidas públicas nesse sentido, porque o bandido que desvia milhões de dinheiro que deveria ser encaminhado para saúde, para educação, saneamento básico, são coisas que sem dinheiro voltado para essas medidas públicas, com certeza você vai ter mais mortes. Seja por questões de saúde, seja por questões sociais, né? A pessoa é muito, muito pobre e acaba ficando mais suscetíveis a doenças, à criminalidade também, porque vive à margem da sociedade. E quantas e quantas crianças já não morreram em tiroteio? Vai me dizer que essas crianças tinham culpa de alguma coisa? Não, não tinham culpas. Mas a situação que elas se encontram acabou gerando aquela situação. Então, o bandido ruim mesmo, aquele que desvia milhões, ele é responsável por muito mais mortes. E esse crime deveria ser visto com um olhar muito mais sério. Tinha que ser bem mais punitivo. Porque ele gera toda essa onda, né? Toda essa onda de crimes. Agora, o cara, o melhor amigo dele, né? Confessa o crime e ele é branco, mas o amigo, por ser negro, ele é condenado. Mesmo sem nenhuma prova, nem circunstancial, nem concreta, de que ele cometeu um crime, ele é condenado no Brasil. Então, a gente tem que realmente repensar. E, na sua opinião profissional, quais medidas você acha que devem ser tomadas para que os direitos da população negra sejam efetivados? Olha, para mim é uma coisa bem clara que o primeiro passo eu insisto na divulgação do estatuto, né? Para o povo ter conhecimento, para a população negra ter conhecimento e cobrar das autoridades as políticas públicas. Eu acho que a base de tudo começa na divulgação desse estatuto. Mas talvez não seja de interesse do Estado divulgar, porque se tiver divulgação, vai ter conhecimento, vai ter cobrança. Então não vale a pena divulgar. Porque o Estatuto de Defesa do Consumidor, todo mundo fala, é obrigatório ter em todos os comércios. Porque quem responde pelo Estatuto de Defesa, quem vai responder pela Lei do Consumidor? É o dono do comércio. Não vai envolver o Estado. A cobrança não é que o Estado faça. Você chega lá, eu quero isso, eu faço isso, tá aqui no Código de Defesa do Consumidor. Isso divulgado. Porque não exige a atitude do Estado. Agora, esse estatuto exige uma atuação efetiva do Estado na criação da política pública voltada para a população negra. Não tem. Então, por isso, não compensa a divulgação. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é a divulgação. É empoderar o negro. Porque daí ele vai ter conhecimento que existe, do que ele tem direito, e ele vai cobrar. E aí, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente consiga ver esse estatuto acontecendo realmente na prática. Ver o médico capacitado, ver o professor capacitado, né, porque o professor se limita à aula de história do que está no livro. Mas quando foi que o Estado colocou lá no livro do professor a cultura afro para ser ensinada? Onde o professor vai buscar esse conhecimento? Vai se capacitar, o Estado precisa capacitar o professor para ensinar a história do negro.
Isso, para mim, é a base de tudo, né? Conhecimento vai fazer a diferença. O Com primeiro passo, certeza. para mim, é divulgar e o povo conhecer a população negra, tomar para si, porque agora eu vou gritar e eu quero isso. Porque já foi um grande passo ter o estatuto. Então, agora, para se fazer cumprir, o negro tem que gritar por ele. E para ele gritar por ele, tem que conhecer a fundo. Eu acho uma excelente dica de, de consciência aí das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar para que realmente o estatuto ele seja mais evidenciado. E eu diria que minha opinião a respeito disso seria que o negro ele tem que se estar em torno de pessoas também que entendam o problema dele e que tente lutar ao lado dele, resolver o problema dele, também representá-lo. O que falta muito então, é o que você falou, tem uma lei bacana, a lei, que nem a doutora Diana falou na live anterior, a lei é linda, a lei é linda, mas ela não é praticável, nem praticada. Por quê? Porque falta regulamentação. Então, a gente tem que exigir candidatos, né, que tenham essa proposta. As pessoas têm que trazer essa pauta para a Câmara Municipal, lá para Brasília. Nós temos que fazer todo mundo olhar para os direitos dos negros. Então, aí sim, o legislativo vai criar ali a regulamentação necessária para que esses direitos venham, de fato, a ser efetivados. Então, só no papel não garante nada para a gente, não garante nada para a população negra. Então, temos que nos organizar, temos que trabalhar, sim, na conscientização das pessoas para conhecimento da lei. O Estatuto, ele é incrível, ele diz respeito a todos os direitos, saúde, educação, lazer, esporte, profissão, diz respeito a tudo, tudo que a Liberdade população negra religiosa. precisa. Liberdade religiosa. Então, A gente conheçam os precisa seus tirar da direitos. boca a frase chuta que é macumba, né? Exatamente. É, existe tem a marcha para Jesus, tudo pode, mas porque o espiritismo é aceito, porque o espiritismo vem de Allan Kardec, que é europeu. Agora, as religiões de matrizes africanas, se vai fazer uma manifestação, uma passeata, uma marcha para qualquer coisa, não pode. Aí não, porque é um bandista, candomblé, não, aí é macumbeiro, mas o espírita é de Allan Kardec. Né? Exatamente. E isso fica Temos que muito quebrar esse claro. tabu. Né? O Meus espírita de Allan irmãos, Kardec é aceito. meus irmãos, Agora, eles falam realmente que tem essa diferenciação. Eles seguem, né, essas religiões, eles falam como é difícil, é burocrático, é tudo assim. Tem a questão do preconceito, tem a questão até, vamos supor, vamos fazer uma manifestação, vamos pedir autorização, vamos fazer tudo certinho conforme a lei. Aí você vai ver, para uma manifestação católica, nossa, é cultural. Imagina que alguém vai falar não para a festa do divino. Agora, se eles querem fazer uma festa do candomblé, do Umbanda, se eles querem fazer uma passeata, se eles querem fazer qualquer coisa relativa à religião deles, pronto, não pode. Aí cria-se um monte de burocracias, coisas totalmente desnecessárias, só para impedir que aquele evento ocorra, né? Aí você fala, gente, aonde que está a igualdade? Onde que está? Entendeu? Então, realmente, a gente tem que brigar pelos direitos da religião, sim. O Umbanda e o Candomblé é menos espírita do que o espírita de Allan Kardec. Então, por que que um aceita e outro não? Né? E é questão de cultura, sim. exatamente. Eles não têm vergonha da cultura deles. Eu acho lindo também. Sempre, eu sempre respeitei e acho linda a cultura deles. Não acho que é, é tanto que eu falo, eu não consigo entender o racismo. Não entra na minha cabeça como um ser humano pode diferenciar o outro por causa de algum aspecto. Gente, não faz o menor sentido. Mas Não, então, para terminar a nossa live, que a gente conseguiu falar todos os nossos temas e a gente se estendeu aí no nosso tempo.
porque é um Sim, assunto, né, pesado, é um assunto que mexe com o nosso brio, que mexe com a nossa emoção, né? Que é um assunto muito delicado. Então fica aí o nosso convite, você que é negro, conheça seus direitos, vá atrás de pessoas que vão realmente te rodear dos seus direitos, das suas proteções, que possam te auxiliar naquilo que você tem ou não direito de fazer. Conheçam candidatos do legislativo, né, que vão brigar pela sua pauta, que vão brigar pelo seu direito, que vão lá não ficar 4 anos de mandato sem fazer nada, que vão colocar na pauta do plenário o seu direito que vai representar você lá dentro. Então, pare de jogar seu voto fora. Vamos aproveitar esse ano de eleição e vamos votar de forma consciente. Tenho certeza que tem um monte de candidato que tem como pauta o movimento negro, sim. A gente conhece, já aconteceu aqui em Mogi, acho que duas feiras pretas, e foi lindo, foi sim. incrível. E o pessoal da organização só não conseguiu continuar por falta de apoio, tanto do poder público quanto dos patrocinadores. Mas é uma festa linda, é muita cultura, um monte de empreendedor negro. Se vocês querem saber, o primeiro lugar que eu consegui comprar, tipo, toda a maquiagem completa para negro foi numa feira negra, porque você, gente, você sabe como é difícil encontrar base para nossa cor, né? O mercado Sim. não está preparado para gente. E foi a primeira vez que eu consegui Não. comprar tudo para o meu tom de pele que ficasse realmente perfeito. Foi numa feira de empreendedorismo, Feira Preta. E eles tiveram oportunidade, fizeram por 2 anos consecutivos e aí não conseguiram fazer mais. Então, busquem essas pessoas. Nós temos em Mogi muitos empreendedores negros que estão ali todo dia lutando pelo seu e com certeza vão se reunir e vão querer também coisas positivas para Mogi, né? Para a gente que está aqui, vivendo a nossa realidade. O preconceito não está longe, está dentro da nossa cidade, está perto da gente também. Quer fazer considerações finais? Depois de tudo que você falou, realmente como eu penso, e eu peço que a gente tem que se unir. Conhecimento é base de tudo. Luta, vai atrás, não consegue sozinho, procura quem te ajude, mas faça acontecer. Mostre que você é capaz, independente da cor da sua pele, né? Você é uma excelente pessoa e não tenha medo, brigue sim. É importante porque, já que somos diferenciados, vamos mostrar isso na luta, né? Mostrar isso com a gana, com a vontade de fazer a diferença, de mostrar que essa diferença é boa, essa diferença é positiva. Somos mais resistentes tanto ao remédio quanto a esse preconceito também, né? Em vez de você se limitar e ficar lá, nossa, mas não, junta essa força e essa dor que esse racismo traz e faz diferença. Eu acho que essa é a minha consideração final. Juntar tudo isso que passa e transformar isso num combustível para você conseguir, para você chegar lá. Acho que é isso. James, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração pela sua participação nesse meu espaço de traduzir o direito para as pessoas, incentivar que elas busquem seus direitos, independente de qualquer coisa. Eu acho que você é a pessoa que representa essa força da mulher negra, porque a gente sofre preconceito de todo que é lado, né? Sofre preconceito por ser mulher, sofre preconceito por ser negra. Estamos numa profissão muito masculinizada, né, que ainda tem essa supremacia branca. Então, o desafio para a gente é sempre maior. Estamos num espaço onde o negro geralmente não está. Então, a gente já está fazendo diferente. E você mais diferente ainda, porque é presidente de uma comissão que abraça o jovem advogado, que pega na mão, ensina os primeiros passos, acolhe de verdade, porque quando a gente consegue esse título tão difícil, né, que é a advocacia,
a gente fica tão feliz, fica tão eufórico, mas também fica com medo, porque a gente não sabe, né, os desafios que vêm pela frente. E você, através do trabalho da comissão, e também como advogada em off, fora da comissão, você está sempre disposta a ajudar o próximo. E com certeza é um exemplo de mulher, é um exemplo de mulher negra, um exemplo de advogada para gente. Eu gostaria de agradecer pela amizade que a gente tem e também por ser esse profissional incrível. Estou muito feliz que você tenha aceito o convite, estou muito feliz que essa live surgiu assim de forma muito natural, deu tudo certo pra gente. E então fica a minha gratidão por você ter participado com a gente nessa noite de live. Então vamos sextar? Vamos, vamos sim. Eu que agradeço o convite. No começo estava muito nervosa. E, meu Deus, por que que eu resolvi? Onde é que eu fui enfiar meu burro? Não, mas eu sou meio xarope mesmo, né? Então eu estava com medo. Mas aí, assim, gostei muito do bate-papo. Acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa. A gente consegue até botar para fora essa revolta que a gente tem. E a gente põe todo mundo para ouvir isso e cada um pegar um pouquinho do que ouviu aqui e levar para outro. A gente vai fazer aquela corrente do bem e isso vai fazer muita diferença. Com Bora cestar. certeza. Obrigada pela sua luz e a todos que ficaram, a todos que colocaram suas manifestações. Um beijo enorme para vocês. Boa noite, bom final de semana e até a próxima live juntinhos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, James. Tchau.